Oi, minhas amigas e meus amigos, como é que vocês estão? Quero contar pra vocês alguns dos conselhos mais especiais que a minha avó Francisca deixou pra mim. Vamos comigo nesse vídeo? Vai ser bem papo de amiga, bem papo assim de irmã mais velha, de conselhos. Então, se você gosta desse vídeo, já fica por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário assim que você se identificar. E esse vídeo também é uma forma de eu fazer uma homenagem pra minha avó Francisca. Hoje ela já não está mais nesse plano, mas eu acredito que ela está vibrando por mim lá do céu, enfim, da eternidade. E eu queria muito compartilhar com vocês esses conselhos que ela deixou para mim. Muitos desses conselhos não foram conselhos falados, mas foram conselhos que eu vi na forma que ela vivia a vida e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então eu anotei aqui eles e eu vou falando com vocês, tá bom? Eu espero que caia bem quentinho no seu coração. Vamos embora. Bom, vamos lá. O conselho número 1 da avó Francisca é o seguinte: corra atrás dos seus sonhos, mesmo que você precise fazer sacrifícios. Esse conselho eu aprendi com a minha avó quando ela me contou a história dela. Talvez eu me emocione desse vídeo, dê uma choradinha, não se preocupe. Não é tristeza, essa saudade da pessoa que ela mas assim, que ela era quando ela estava aqui, sabe? Então vamos lá. A minha avó, ela sempre me contava a história de como que ela fez pra mudar, né, do Nordeste pro Rio de Janeiro e ir atrás dos sonhos dela. Numa família, vocês sabem que naquela época, tipo, sei lá, 50 anos, 60 anos atrás, as famílias eram muito grandes, tinham muitos filhos. E a minha avó nasceu exatamente numa dessas famílias. Acho que ela tinha uns 12 irmãos, 10 irmãos, eu não sei, era muito irmão. E eu me lembro dela me contar como que ela tinha chegado no Rio. E ela falou assim: Andresa, era o meu sonho morar no Rio de Janeiro e principalmente era o meu sonho ter uma vida melhor e criar um futuro melhor para mim, para eu poder ajudar os meus pais. Então, quando eu vi uma oportunidade que eu tinha para mudar para o Rio de Janeiro, eu vim. E eu me lembro que ela veio bem nova, não sei com quantos anos ela tinha, mas ela veio sozinha. E ela trabalhou em muitas casas de família, né? Então, assim, ela era cozinheira, empregada doméstica. E ela foi construindo a própria jornada dela aqui. Foi crescendo nessa profissão de cozinheira e foi muito bonito tudo que a minha avó fez, assim. E eu vejo que os sacrifícios que ela fez, que era ficar longe do pai dela, da mãe dela, das pessoas que ela amava, do conforto, digamos assim, do lugar de onde ela vinha, não prenderam ela naquele lugar, entendeu? Ela fez questão de lutar e de sair da zona de conforto para conquistar as coisas que ela achava que ela merecia e que ela tinha direito nessa vida. E ela começou como uma pessoa simples. E o que me ensina é que muitas vezes a gente tem essa... Hoje, com esse imediatismo que a gente vive na nossa era de hoje, a gente tem preguiça de construir as coisas bloquinho por bloquinho. Peraí, gente, que eu tô aqui no carro e eu não sei onde é que eu coloquei a chave. Achei. E a gente tem preguiça de construir as coisas bloquinho por bloquinho. E a minha avó, ela entendia que não ia ser de um dia para o outro, mas ia precisar de construção. E foi exatamente o que ela fez. Então, assim, eu aprendi muito isso com ela. Quando eu fui pro meu intercâmbio, eu me lembro que ela falava assim: Andressa, eu sempre soube que tu ia, garota, porque você é igual a mim, entendeu? Você é meio que desprendida. Então, conselho número 1 da avó: gente, se eu estiver olhando pro lado, ou estiver meio assim, é porque eu tô aqui no estacionamento e tô esperando meus pais voltarem. Então, eu vou ver quando eles estiverem vindo. Que aí eu paro de gravar, mas vamos lá. Conselho número 2 é: viva intensamente. A minha avó Francisca era uma das pessoas mais vivas, mais... Sabe assim, acho que em inglês faz mais sentido, mas assim, uma pessoa fresh person, que é uma pessoa que tem uma vibe refrescante pra cima. Ela era muito viva e ela vivia a vida dela muito intensamente. Então, em tudo que ela fazia, nos sonhos, nos planos, nas viagens, eu não sei, ela tinha uma paixão por viver tão grande que eu até falo assim, eu falo, cara, a minha avó, ela morreu de tanto viver, porque aquela ali não tinha medo de viver não, minha filha. Então, depois que ela foi, eu carrego isso muito mais intensamente dentro de mim, que é o quê? Andresa, viva intensamente, como se fosse o seu último dia, como se a vida fosse encerrar amanhã, porque às vezes, para algumas pessoas, é realmente assim. É meio forte isso, né, gente? Mas é verdade. O conselho número 3 é: saiba o seu valor e estabeleça limites nos seus relacionamentos. Eu tive uma conversa específica com a minha avó, que eu não posso abrir aqui, né? Porque não é porque ela se foi que eu vou ficar contando o segredo dela. Mas ela me contou de uma situação que aconteceu no relacionamento dela e que basicamente ela falou assim: olha, esse aqui é o meu limite, né? E eu fiquei assim,
Vó, não acredito que aconteceu isso. Se meu tio, minha tia ou meu pai assistir esse vídeo vão querer saber que fofoca é. Não contarei, porque ela só contou pra mim e vai morrer comigo essa fofoca. Mas aquilo me mostrou muito que a minha avó, ela sabia exatamente o valor que ela tinha como pessoa. Aquilo que ela aceitava e aquilo que ela não aceitava. Então, quando ela me contou essa história, eu falei assim, pô, essa mulher é forte, né? Essa mulher é braba, porque por mais que ela amasse aquela pessoa, ela soube colocar os limites dela e falar, olha, eu te amo, mas existem limites. E esses limites você não pode cruzar. Então, limites nos relacionamentos são saudáveis pra gente e pra outra pessoa. E aí a gente entra no conselho número 4, que esse aqui eu adoro, gente. E esse aqui era a cara da minha avó Francisca. Eu só não posso falar ele mais literal, porque eu não gosto de xingar. Mas você lê aí na sua cabeça, que é, ligue o modo dane-se. A minha avó era desbocada, então, literalmente, ela não falaria dane-se, ela falaria o outro, Kung Fu. Enfim, fica quieta aí. Ligue o modo dane-se e viva do jeito que você acredita ser o melhor pra você. Ai, depois, de verdade, depois que ela foi, eu não sei, a vida dela reverbera tanto na minha. E esse vídeo não é pra falar que a minha avó foi uma pessoa perfeita, não, porque ela tinha muitos defeitos, como qualquer pessoa normal, assim como eu, assim como você. Mas ela tinha tantas coisas boas, sabe? Agora parece que todas as coisas boas que ela tinha brilham na minha vida e me fazem viver essa vida com muito mais intensidade. Então isso aqui, ligar o modo dane-se e viver do jeito que eu acredito que é melhor pra mim, é muito forte, porque a minha avó, ela tinha uma personalidade muito forte e ela sempre fazia o que ela queria. Às vezes a gente dava um pitaco e falava, vó, dá uma segurada, né? Pelo amor de Deus, não faz assim, ou se cuida. A minha avó não tava nem aí. É até engraçado, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, ela não ouvia as pessoas, será? Ela não ouvia o conselho dos filhos, ou não sei, whatever. Mas ela fazia aquilo que ela acreditava ser o melhor para ela. E quando eu olho para trás, eu falo assim, vó, a senhora fez o melhor que tinha que fazer mesmo para você, porque a vida era dela, entendeu? Às vezes os meus conselhos para ela, por melhores que fossem ou por mais bem intencionados que fossem, talvez não fazia sentido para ela e não era o que era melhor para ela. Então, eu aprendi muito com isso aqui, porque às vezes eu me pego muito presa, sabe? Eu tenho tentado me desprender cada dia que passa da opinião das pessoas, do que as pessoas pensam de mim e, enfim, acho que todo mundo lida um pouco com isso, né? E quando eu lembro dela, eu falo, mano, dane-se. Dane-se o que pensam, o que falam, o que cogitam, o que acham, porque eu vou fazer o que eu acho que é melhor pra mim, porque só eu tô na minha vida, só eu tô na minha pele, só eu tô vivendo as minhas situações e ninguém sabe o que é melhor pra mim, a não ser eu. Claro que às vezes o meu marido vai saber o que é melhor pra mim, os meus pais vão saber o que é melhor pra mim. Não tô te falando pra você tapar os seus ouvidos a ponto de ignorar conselhos de pessoas que te amam, que te conhecem e que se importam com você. Mas esse dane-se é principalmente para as pessoas que são apenas fofoqueiros, bisbilhoteiros que não te conhecem, às vezes só te segue no Instagram, tá fofocando da sua vida. E às vezes até mesmo parente inconveniente ou algum amigo, alguma amiga que só aparece, sabe, quando precisa de alguma coisa, ou enfim. E aí, para todas essas pessoas, a gente dá o nosso respeitoso dane-se e a gente vai viver a nossa vida do jeito que a gente acredita que seja melhor pra gente. Até porque, nos últimos anos, eu vivenciei muito isso. Eu recebi alguns conselhos de pessoas que nem estão na minha vida, que não sabem de nada da minha vida, nem me perguntam como é que eu tô, vieram me dizer... Aí aqui é um parênteses, tá, gente? Que é o quê? São algumas pessoas, né, religiosas, enfim, que escutam a voz de Deus, algumas escutam, outras é apenas a voz do próprio ego, achando que eu tenho que fazer o que elas acreditam pra mim. Eu não vou fazer. Oh, que delícia, eu não vou fazer. Eu me desprendi de querer agradar as pessoas e de querer estar numa posição de que olha como a Andresa é incrível. E, gente, se desprender disso são duas coisas, porque é incrível porque você se sente liberto, mas ao mesmo tempo que você se liberta, você perde muitas coisas, alguns status, algumas posições, alguns achismos legais que as pessoas tinham sobre você. Mas é a vida, eu prefiro ser livre e perder algumas pessoas e algumas posições do que ser prisioneira para agradar o povo. Então,
É isso, o conselho da avó Francisca. A mulher era top, gente, dá licença. E aqui, olha que delícia, é o conselho número 5. Não deixe que a opinião de pessoas importantes coloquem você em um potinho. Justamente isso, às vezes o seu pai, a sua mãe, gente, pelo amor de Deus, vocês têm respeito pelo pai e pela mãe de vocês, hein, que vocês só estão aqui porque eles colocaram você no mundo. Hein, vamos respeitar pai e mãe. Só que às vezes os nossos pais e as nossas mães não sabem o que é melhor pra gente. A realidade é essa. Eles acham, eles têm uma percepção, nasceram num momento diferente. E não só pai e mãe, às vezes é uma outra pessoa, um amigo ou uma amiga muito querido, que tá te botando ali uma opinião que não tem nada a ver e tá te atrapalhando. Por quê? Porque você sabe muitas vezes que caminho escolher, que decisão tomar, só que a opinião dessa pessoa que é tão importante para você te afeta tanto que você fica travado, você se sente preso dentro de um potinho. Não deixe, se liberte. Assim, eu amo os meus pais. Nossa Senhora, meu Deus, eu amo demais, demais, demais eles. E a gente teve várias conversas do tipo assim, porque, gente, eu me sinto um pássaro livre, né? Eu tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Eu tô sempre viajando, eu e meu marido, a gente tá sempre indo pra lugares. Eu me lembro que meu pai, a gente falou assim com meu pai, acho que foi ano passado, sei lá, foi que a gente foi pra Amazônia. Meu pai, mas Andresa, tipo, justamente agora, naquela época tava rolando umas queimadas. Ele falou, não sei se é tão bom pra vocês ir pra lá agora, porque tá tendo isso. E assim, eu não sei. Aí eu falei, pô, a gente vai dormir na selva. E o meu pai, tipo, meu Deus, conselho de pai, né, gente? Andresa e tal. Era uma opinião boa. Só que eu sabia que aquilo ali não cabia pra mim, entendeu? Eu expliquei, conversei e segui novamente fazendo aquilo que eu achava que fosse melhor pra mim no momento. Então, a opinião das pessoas que a gente ama são importantes, mas elas não podem colocar a gente num potinho. Elas precisam nos libertar, nos colocar pra voar. E os meus pais estão vindo ali, ó. Ai, meu Deus, vamos lá, calma. Conselho. Esse aqui é lindo, gente. Conselho... Peraí, rapidinho. Conselho número 6. Se permita amar de novo. Esse aqui é um dos mais lindos, um dos mais especiais e talvez um dos mais fortes, assim, que eu vi a minha avó se permitir. O meu avô Gaspar, que era o amor da vida da minha avó, ele faleceu muito cedo, acho que ele tinha 50 e poucos anos quando ele faleceu. E eu vi a minha avó perdendo o grande amor da vida dela. Acho que eles estavam juntos há 30 e poucos anos, quase 40 anos. Eu vi ela perder uma parte da vida dela que, assim, eu não consigo nem pensar nisso, eu vivendo esse tipo de coisa. Só que, como eu falei, ela era uma pessoa apaixonada por viver viva, assim, e ela passou pelo luto, ela teve todo aquele processo, ela mudou de cidade e ela se permitiu amar alguém de novo. Ela se permitiu ser amada de novo. E pra gente, né, pra nossa família, pra mim, foi muito estranho. Eu falava, nossa, não entendo como, mas ela merecia amar. Ela merecia ser amada de novo. E com esse conselho eu quero dizer pra você que às vezes você não precisa perder alguém fisicamente, passar por um luto pra entender que você precisa amar de novo, ou se permitir a isso. Mas às vezes você terminou um relacionamento que pra você era tudo. Era muito importante, significava muita coisa. E você vai passar pelo processo de luto, do encerramento daquilo ali. Mas se permita amar de novo, porque você merece ser feliz outra vez, você merece amar outra vez, você merece ser amado outra vez. Então, ver aquilo ali na minha avó, eu falei, poxa, que lindo. Ela foi, né, embora dessa vida, mas vivenciado o amor de novo. Ela não deixou que a dor da perda, que ainda assim, gente, ela continuava amando meu avô, ela continuava falando dele, porque não se apaga uma pessoa assim, mas ela se permitiu abrir espaço no coração dela para essa pessoa nova, que foi bom para ela e deixou ela feliz. Então, essa lição é muito importante. Enfim, segura aí, gente, vou mandar um áudio aqui pro meu pai e pra minha mãe. Gente, me dá 5 minutos pra eu terminar esse vídeo, por favor, por favor. Continuando, gente. Ai, tô me sentindo nervosa e pressionada, mas vamos lá. 7. Aprecie o tempo com as pessoas que você ama. A minha avó, ela sabia como fazer isso. Ela apreciava esses momentos cozinhando pra gente, levando a gente pra cama dela, sei lá, passando uma tarde. A minha avó, ai, gente, que saudade dessa mulher, misericórdia. Eu aprendi muito isso com ela, que era estar lá. Hoje, isso aqui, ó, às vezes tira muito da gente, das nossas pessoas. E eu não quero que essa máquina
me arranque das pessoas que eu mais amo na minha vida, porque o tempo é precioso. Passa muito rápido e a minha avó, ela sabia disso. Eu quero muito aproveitar o máximo que eu puder de tempo, de qualidade com as pessoas que eu amo. Com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, depois com os meus futuros filhos, com a minha cunhada, com a minha sogra, com os meus amigos. Ai, que vontade de chorar. Então, faça isso. Quando você estiver presente para sua família, para suas pessoas, esteja lá. Fica online depois, mas esses momentos, gente, passa tão no piscar de olhos. É por isso que eu volto pro negócio, né? Que quando você faz 30 anos, eu juro, parece que tem dá um clique dentro da gente que fala assim, nossa, passa rápido, né? Porque ontem eu tinha 10, agora eu tenho 30. Então, assim, vou te falando, aproveita, tá? Não fica pensando que vai ficar, vai demorar. Não vai, minha filha. Tu piscou 50 anos. A gente conversa, ela falando, Andresa, não sei. Foi muito rápido. E aí a gente vem aqui pro conselho número 8, que diz o seguinte: pare de acreditar que você fica velho quando você envelhece. Se tinha uma coisa que a minha avó também me ensinou, foi que não é porque você tem 60 anos, minha filha, que a vida acabou pra você, não. Gente, minha avó nos seus 60 e pouco, ela tava vivendo o auge da juventude dela. Ia pra show. Juro, a minha avó, ela era mais jovem do que eu, minha filha. Era minha avó com o namorado dela e eu lá sem ninguém. Entendeu? Então, assim, ela ia pra show, visitava as amigas dela, viajava sozinha, ela vivia. Então, me trouxe muito essa perspectiva de que o envelhecer, ele tá muito mais na nossa cabeça do que do lado de fora. Então, às vezes, você pode ser uma senhora de 100 anos, mas se a tua mentalidade for de uma pessoa nova, você vai viver a sua vida e você vai curtir enquanto tiver vida pra viver. Então, pare de achar que... Inclusive, às vezes, eu recebo mensagem assim lá no Instagram, tipo, eu tenho 20 e poucos anos, eu achei que tava tarde demais. Gente, se tá tarde demais pra você com 25 anos, imagina pra quem tem 80. Então, para com isso. Para de colocar idade como fator. Mude a sua mentalidade. Cuide da sua mentalidade, porque é aqui que tá o poço da juventude. Sabe? Não é fora, não é no tempo passando, é na forma como você mantém a sua mente viva e jovem. E por fim, um dos conselhos mais importantes é: faça as coisas acontecerem. Lute, conquiste e vença. Essa foi uma das frases que eu carrego no meu peito, que a minha avó falou pra mim quando eu tava embarcando pro meu intercâmbio na Áustria. Ela me abraçou, ela falou assim: filha, você tá indo pra lutar, conquistar e vencer. Lutar, conquistar e vencer. Eu carrego isso comigo. Eu sei que não importa o que eu fizer na minha vida, se vai ser um canal no YouTube, se vai ser no dia que eu vou me tornar mãe, que vai ser um projeto lindo na minha vida, se vai ser, sei lá, se eu quiser mudar de país de novo, se eu quiser, sei lá, morar na Finlândia, não sei. Se eu quiser, eu sei que o que eu quiser fazer na minha vida, eu vou lutar, eu vou conquistar. Eu vou vencer, porque eu nasci para isso. Eu queria muito deixar esses conselhos para você, porque são conselhos tão importantes que fazem tão sentido para minha vida e eu sei que podem te ajudar também na sua jornada pessoal. Espero muito que a minha avó Francisca tenha te ajudado e assim, esse vídeo foi a minha forma, é a minha forma de deixar a mensagem dela viva nesse mundo. Ela morreu sabendo que eu amava ela e, enfim, que ela significava o mundo para mim. E eu tenho certeza que ela sentiu mesmo por mim, que ela sabia que eu ia conquistar muitas coisas incríveis e que eu ia voar mais alto do que ela. Então, obrigada, avó. Muito obrigada, onde quer que a senhora esteja, porque eu sei que a senhora também está aqui dentro do meu coração. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha ficado feliz ao ouvir tudo isso e que você saia daqui inspirado para viver uma vida que vale a pena. Tá bom? Um beijo gigante no seu coração. Eu também quero te contar que eu tô com um plano meio maluco de mudar a minha vida nos próximos 6 meses. Tá passando aqui esse vídeo pra você assistir o meu plano louco. Eu espero que você venha comigo nessa jornada. Um beijo gigante no teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Pode vir, pai, mãe! Vem, minha gente!